Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Resenha Livre. E hoje nós recebemos o Dr. Jesus Greco, que é advogado e é professor de processo, Direito Processual Penal, no curso de Direito da Unifev. Professor, antes do intervalo, eu estava questionando sobre essa nova norma que existe, essa nova legislação a respeito do feminicídio, né? Que ela qualifica o homicídio, também é um crime que vai a júri. Isso. E eu estava perguntando para o senhor uma coisa que eu fiquei intrigada outro dia, eu vi isso e fiquei sem saber. E acho que também não deve ter ainda nada fechado, mas é uma discussão curiosa. E se o sujeito matar a sua companheira, mas ela for transexual? Bom, veja bem. Ela nasceu homem. Sim. E depois fez a operação e agora ela é mulher. Tem os documentos, agora é mulher. Em termos de homicídio, ela não, vamos dizer, se tivesse um feminicídio, não seria de maneira nenhuma, porque não tem como você separar a origem, a gênese da pessoa com o futuro dela. Então, não é porque ela se transformou numa mulher que ela vai poder ter filho. Uhum. Então, existe um entendimento, e é um entendimento, isso é uma briga muito grande, inclusive são debates infindos dentro do Congresso Nacional, com relação ao transexual. Até porque eles acham que é possível, ou acha-se que é possível, você fazer uma medida protetiva para transexual. E na realidade não é. Uhum. Pode acontecer, o juiz pode dar alguma medida protetiva nesse sentido? Pode. Eu fiz uma medida protetiva aqui em Votuporanga para um homem, mas para um homem mesmo, um casal. Uhum. E o juiz deu a medida protetiva, até porque ele se baseou diante da Constituição Federal. Se a mulher pode ter uma medida protetiva, por que o homem não pode ter, se todos são iguais perante a lei? Essa lei do feminicídio, quem critica costuma argumentar que ela viola a isonomia, né? Porque está tendo uma proteção adicional. E quem defende já levanta a questão do número grande, elevadíssimo de crimes contra a mulher. Contra a mulher. O que demonstra que existe sim uma certa fragilidade em alguns casos, né? Mas aí eu acho que é muito caso a caso que se tem que observar isso. Mas também os críticos dizem, com relação ao feminicídio, que é desnecessário, porque o próprio Código já teria qualificadoras que poderiam fazer o mesmo efeito, e que essa lei seria só um barulho, uma coisa assim, mas que não teria eficácia. O que o senhor acha a respeito disso? Olha, eu acho até difícil de... Nós não tivemos nenhum caso, evidentemente, a lei é muito nova, né, muito recente, mas nós não tivemos nenhum caso de feminicídio. E eu acho até difícil... Mas hoje na televisão tem dois rapazes, um matou a moça lá que era dançarina de um grupo do forró, Aviões do Forró, acho que esse é o nome do grupo. E o outro matou a namorada também, hoje 2. Quer dizer, tem muito, né? Acontece muito feminicídio. Vai acontecer, porque se for ter um parâmetro de fato de ser mulher e o fato dela ser... namorada, desprotegida, o fato dela ser namorada, o fato dela ser da família. Então vai acontecer muito isso. Então, todos os crimes praticamente contra a mulher, o promotor de justiça, quando ele for denunciar, quando ele for começar o processo, ele vai denunciar em cima disso. Depois o advogado que, quando estiver no plenário do júri, ele que desclassifique ou não. Vai ser um problema a mais. Mas já não havia antes formas para que fosse feita a pena com a agravante? Já não havia isso? Não existe, porque é o seguinte, o público deve ter um pouquinho de dificuldade, mas existe o homicídio simples e o homicídio qualificado. O homicídio simples é quando simplesmente houve uma briga, qualquer coisa, um matou o outro. Que assim não tem um exagero na Exato. maldade. Foi um ato puro e simples, um ato normal, que não é normal, mas um ato do ser humano. Agora, existem as qualificadoras, por exemplo, o inciso 1 é que fala do motivo fútil. O que é motivo fútil? É aquele motivo sem muita validade para aquilo lá. Eu namoro você, passa alguém e mexe com você, eu vou lá e mato a pessoa. Ou, por exemplo, os ciúmes, né? O sujeito está muito enciumado.
há uma discussão aí se é fútil, isso depende da circunstância, mas já não havia formas de você ter uma pena grande pela qualificadora antes da lei? Sim, já existe. Já existe. O artigo 62 do Código Penal já tem as qualificadoras, você entendeu? O próprio artigo 121, que é o homicídio, no parágrafo 2º, ele tem 4 qualificadoras, porque essa daí seria o 6º, essa do feminicídio. Já teria 4 tipos de qualificadora. E tem mais as agravantes. Já existia parâmetro para tudo isso. O homicídio simples, ele é de 6 a 20 anos. O qualificado é de 12 a 30. Já existe uma qualificação sobre isso. E o feminicídio, qual é a pena? É de 12 a 30. A mesma do qualificado. Exatamente. Ele então, mas qualificado. O sujeito que mata uma mulher, que já é mais frágil, se ela é mais frágil, né? Já por um motivo bobo, por ciúmes ou qualquer coisa assim. Quer dizer, já daria para você enquadrar nas outras qualificadoras. É isso que eu acho. Não, existe. Eu acho que é necessário sim que haja proteção à mulher, mas eu não vi na prática muita vantagem nessa norma, porque já dava para alcançar o mesmo resultado com o que já existia. Apenas vai ter uma qualificação maior, porque qualquer morte em cima de mulher, eles vão denunciar como feminicídio. Talvez tenha assim, um impacto mais educacional, de trazer a questão da violência contra a mulher à tona. E isso é bom, é necessário. Mas, por outro lado, juridicamente tem muitos furos, né? A lei tem muitos furos. E nós que trabalhamos no direito, a gente nós sabemos que nem toda mulher necessita desse amparo legal. Que a mulher, às vezes, é o inferno da família, certo? Isso existe. Tem mulheres que são muito fortes. São fortes, são pessoas que dominam. Que mandam. Quase todas. Não, mas as outras, elas mandam normalmente, mas carinhosamente. Agora, existem aquelas que mandam, aquelas que separam. A mulher é muito forte. A mulher é muito mais forte do que o homem. Muito, muito mais forte. E ela, quando ela quer prejudicar, ela prejudica mesmo. Ela tem muito mais meios de prejudicar um homem do que o homem da mulher. Isso aí já foi dito. Nietzsche tem uma frase muito boa, que quando a mulher é má, ela é pérfida. O homem não, ele é mau, mas a mulher, quando ela resolve ser má, perfeito. Isso ela é terrível, né? As tragédias gregas estão aí para falar o que a mulher é capaz de fazer, né? Agora, imagina, professora, que nós estamos discutindo aqui questões que nós trabalhamos dentro do direito. Nós somos trabalhadores. Imagine dentro do tribunal do júri os jurados que não têm essa formação que nós, estudantes de direito, professores, advogados, e a gente muitas vezes divergem daqueles pontos mais críticos. Imagine os jurados, aqueles 7 jurados que estão ali no conselho de sentença para julgar um semelhante nesse sentido. Isso que eu queria perguntar para você, sobre o julgamento do tribunal do júri. Não sei, eu tenho um pouca experiência com isso e você vai saber me dizer melhor. Mas a impressão que eu tenho é que o tribunal do júri faz um julgamento muito mais moral do que técnico. Então, se quem morreu era uma pessoa que a sociedade acha que... pessoa que não prestava, vamos resumir assim, que a sociedade acha que aquela mulher ou aquele homem, quem quer que seja, é uma pessoa que não valia muita coisa, porque moralmente houve essa apreciação negativa, então parece que não tem muita importância. E se quem matou é uma pessoa de bem, também tudo bem. Parece que existe um julgamento muito baseado em moral. Não só é baseado em moral, como é muito influenciado pela mídia. Nós sabemos, os 7 jurados são escolhidos dentre todas as profissões que existem no nosso querido Brasil. Agora, muitas profissões não estão ligadas a esse tipo... Quer dizer, eles não são técnicos. Eles não sabem nada. Eles estão ali, aquela pessoa que eles acharem que é do bem e aquela que é do mal, pronto, já está definido e é por ali que eles vão. Por isso que às vezes não, sempre existe dentro do plenário do júri, quando são escolhidos, dentre os 25, são escolhidos 7, tanto o promotor quanto o advogado, ele pode recusar
sem precisar de justificar, até 3 jurados. Por quê? Porque às vezes o Ministério Público, que é o promotor de justiça, ou o advogado, ele sabe que aquela pessoa não tem muito meio norte estratégico, né? meio estratégico. Nos Estados Unidos, eles têm grupos que estudam quem é que vai ser o jurado, porque lá muita coisa vai a júri, né? Não é só crime doloso contra a vida. Nos Estados Unidos vai muita coisa. Então, coisas que envolvem muito dinheiro vão a júri. E lá, eu vi um artigo outro dia, e até tem um filme sobre isso, que eles têm equipes que ficam estudando quem é que pode ser jurado, quem é que não pode, para compor aquele corpo da maneira mais favorável, porque tem muito dinheiro envolvido. Aqui não, aqui é só crime doloso contra a vida, então nós não chegamos a isso. Mas o advogado, ele pode dar uma olhada na pessoa e falar, esse aí não sei não, tô achando que esse daí gosta de condenar. E falar, não quero essa pessoa. Pode recusar. Você tem certos tipos de pessoas que você já sabe que ele tem mais uma condenação. Até porque cidade pequena também, às vezes, a gente até conhece a pessoa, até conhece a pessoa. Mesmo que você não conheça a pessoa, se você sabe que aquela pessoa é um agricultor, uma pessoa lá do sítio e tal, você sabe que aquela pessoa, ele tem uma formação que matou, tem de ser condenado. Você calcula a ideologia da pessoa pelo contexto. Você sabe que a raça japonesa é uma raça mais fria. Lá, normalmente o japonês ele tem aquela formação que matou tem de morrer. Rígido. É rígido demais. Então, aquela pessoa é condenadora mesmo. Então, o japonês, para você, no teu júri, não tem vez. Eu não posso falar isso. Mas o japonês, o agricultor, quando vai ser julgado uma mulher, a mulher normalmente toma partido da mulher. Então, você tem de ver isso também. Quando o réu matou um homem, então você pode escolher qualquer tipo de pessoa que não tem problema. Mas se aquele homem matou uma mulher... A questão da cor também, né? A raça, exatamente, né? racismo também. Se o réu é negro, é branco, em contrapartida, eu também não posso falar nome, né? Nem deve fazer, mas, por exemplo, quando eu, como advogado, eu sou católico, tá? Então posso falar tranquilamente. Quando eu sei que a pessoa... pertence à filosofia espírita, à religião espírita, eu escolho tranquilamente para ser meu jurado, porque normalmente o espírita ele tem uma formação muito tranquila, ele é um cara que pensa bastante, é um cara de mente aberta. É porque a doutrina justifica quase tudo, né? Então são pessoas, não sei se mais permissivas, mas que têm uma outra compreensão da fraqueza humana. É verdade. Tem um conhecimento muito grande, então nós advogados gostamos de pegar normalmente. Ô Jesus, tem um negócio que diz assim, que um júri é um circo que você arma para descobrir quem é que tem o melhor advogado. E que pouco aquilo tem a ver com a realidade do processo e com o que diz a lei. E, inclusive, o jurado pode julgar contra a lei. É verdade isso aí? O princípio básico do jurado é da íntima convicção. Se ele tiver uma convicção que a pessoa está errada, ele pode julgar. Mesmo que não tenha fundamento legal nenhum. Não tenha fundamento, ele não precisa de ver fundamento legal nenhum. E se ele achar que a pessoa está certa... O jurado não tem compromisso com a lei, ele julga conforme ele... Então é muito verdade isso, que quem tiver o melhor orador, que tiver a melhor condição de envolver as pessoas, tanto pode ser emocionalmente como racionalmente, mas o melhor orador é quem vence ali. Normalmente, a pessoa que fala bem, que explica direitinho, né, que chega no âmago da coisa, ele vai ter muito mais facilidade de conduzir aquele jurado a votar favoravelmente a ele. Seja ele o Ministério Público, seja ele o advogado. Mas aí, nós não temos um problema assim que o Tribunal do Júri pode causar injustiças gritantes com relação ao descumprimento da lei? Bom, por isso que existe uma possibilidade. Se existe ao final, ele foi condenado. Existiu uma injustiça muito grande. Por que existiu essa injustiça? Porque foi julgado contrariamente às provas dos autos. Isso. Então existe um recurso que chama apelação, tá? Que é próprio daquele crime de homicídio, que vai para o Tribunal de Justiça, neste sentido, contrário à prova dos autos. E lá no Tribunal de Justiça, uma coisa muito importante. Se o Tribunal do Júri condenou, nem o juiz nem o Tribunal de Justiça pode absolver. Se o Tribunal de Justiça
tribunal do júri absolveu, nem o Tribunal de Justiça, nem o juiz singular pode Quer dizer que tem que ter outro júri. Tem obrigatoriamente de voltar para novo júri. Por isso que normalmente acontece, e é uma explicação já lógica para quem nos ouve, por que volta para novo júri? Porque normalmente teve uma injustiça e o tribunal percebeu que teve essa injustiça, então manda para novo júri para ver. E se nesse novo júri aquele advogado foi muito bom e conseguiu de novo convencer? Exatamente, isso é um outro fato que acontece. Nessa segunda vez, mesmo que tenha erro, que tenha injustiça, se não teve alguma nulidade dentro aquele julgamento é que vai... Mesmo que seja totalmente contrário à lei. Mesmo que for contrário à lei. Quer dizer que o juiz está ali só para organizar a ele coisa. Só vai ele não tem dosar papel, a pena, não. Ele não tem juiz, um papel ele é de só decisão. O presidente do tribunal do júri. Ele organiza Agora, e dosa a pena. A sentença que ele vai dar, ele só vai dosar a pena se foi condenado e vai absolver de se foi acordo absolvido. com a decisão do plenário que é soberana. Se o plenário, certo, que é o conselho de sentença que a gente chama, se ele achar que ele cometeu homicídio e esse homicídio foi qualificado, o juiz acha que ele deve se absolver. O juiz não manda nada. E ele for condenado no qualificado, o juiz vai ter de condenar no homicídio qualificado. Ele só atribui a pena aquilo que foi decidido. Exatamente. Pra gente finalizar, que o tempo já acabou, já faz meia hora, mas eu preciso aprender a controlar meu tempo, porque eu tô cheio de perguntas aqui ainda. Como eu disse, eu sou professora, começo a conversar e esqueço. Mas o que seria importante, eu acho, as pessoas entenderem a razão de ser desse tipo de tribunal. Por que existe esse tribunal? Se a gente está vendo aí que ele pode praticar injustiças do ponto de vista da lei penal, como ela está posta lá no código. Mas ela deve ter um motivo para existir o tribunal do júri. O que é que dá legitimidade ao tribunal do júri? Acredita-se, pelo menos dentro da legislação brasileira, e outros países também, né? Mas poucos, mas dentro do Brasil, entende-se que a pessoa que tira a vida de alguém da sociedade, ele teria de ser julgado por essa própria sociedade. Então, os seus pares é que vão julgar. Então, seria um julgamento mais justo, porque é muito fácil aquelas pessoas que sentiram na pele que foi tirado alguém daquela sociedade, então essas mesmas pessoas que julguem aquelas lá. Agora, só para configurar tudo, existe uma injustiça muito grande quando a mídia bate em cima. Nós temos casos homéricos aí, né? Caso Bruno, Richthofen, tantos casos que a própria mídia condenou, qualificou o crime. Por exemplo, o caso Bruno, ele foi condenado, qualificado, e não tem nem a materialidade do crime, não tem nem o corpo, certo? O corpo da pessoa, da menina que foi morta. Quer dizer, a pessoa vai para o tribunal do júri, mas já vai condenada. E vai condenado lá em cima, o caso Nardoni. Entendeu? O caso Nardoni... esse caso Nardoni eu achei que foi a maior atrapalhada da história, porque se eles tivessem contado a verdade, não tinha acontecido nada. Absolutamente. Foi lá, deu um chacoalhão na menina, não queria matar, acabou, matei. Foi toda uma sucessão de atrapalhada, mas a hora que eles inventaram aquela história, eles perderam a condição de fazer uma defesa que poderia ter dado um bom resultado. E é engraçado que o pai do menino lá é advogado e criminalista, né? Então, quer dizer, ele deveria, em tese, quem num caso daquele, né? Mas ele poderia ter instruído normalmente o filho, porque né? no caso do que aconteceu ali, se eles tivessem falado a verdade, a pena teria sido muito menor. Com certeza. Porque a intenção não era matar a menina. Não. Em princípio, não tinha nada de matar a criança, né? Com certeza, depois foi lá, dar um aconteceu tudo chacoalhão, aquilo, a menina jogou achou lá de que cima, morreu, foi uma, né? Mas eles poderiam ter tido um resultado melhor com certeza, do que aquilo que foi, aquela história mirabolante. E aí eles foram por um caminho que não tinha volta, né? Exato. Acabou se tornando uma tese incompatível. Então é por isso que muitos autores dizem que o Tribunal do Júri deveria terminar, né? Deveria mandar tudo para o juiz singular. Por quê? O que você acha disso?
acaba nosso trabalho. Não, eu acho assim, eu gosto do Tribunal do Júri. Eu acho que quando não tem uma mídia em cima de tudo isso, que causa problema e que conduz um certo julgamento, eu acho que é muito importante. Então, tem 4, 5 casos que tem essa influência da mídia. Os outros casos, ninguém passa desapercebido. Então, nesse sentido, aí eu acho que os pares têm condição de votar, sim. Eu acho que mesmo quando o jurado, o corpo de jurado, decide, contrariamente à lei, faz um julgamento, sim, moral, que seja, tá certo, porque eles têm legitimidade para fazer isso. Sim. Porque é o olhar da sociedade para aquilo que aconteceu. Exatamente. E, de repente, o julgamento moral, considerando realmente quem matou e quem morreu, que era essa pessoa dentro da sociedade, tem realmente um peso. Né? E que tem que ser considerado, porque é a vontade das pessoas. Às vezes a gente enfrenta casos que existem provas tranquilo de por exemplo, uma desclassificação, que a pessoa não tinha intenção de matar, ele tinha intenção de ferir, de atingir. Às vezes a pessoa, a 2 metros de distância, acerta a perna, o braço, qualquer coisa. Então você percebe que ele não tinha intenção de matar. E ele vai para o plenário do júri e é condenado ao plenário do júri. Geralmente por causa dos antecedentes. Exatamente. Porque então, é uma pessoa que se entende, essa pessoa não presta. Exatamente. O grupo já faz essa avaliação. Ele é julgado não presta. Então, eu queria matar, sim. E aí vamos fazer por aí. Exatamente. Né? É isso que é o que se questiona quando se nega o tribunal do júri. Mas, por outro lado, eu acho que essa soberania ela é justificada. Porque a sociedade, mesmo quando usa a moral, eu entendo que a moral não está fora do direito. Não, muito dentro, né? Essa visão positivista, acho que com a tendência é ela ser superada cada vez mais. Doutor Jesus, agradeço muito a sua participação. Foi pouco tempo, vamos voltar muito outro pouco. dia para falar sobre o aborto, porque dá muito pano para manga esse assunto. Não, e tem muito assunto também, que às vezes a pessoa, o leigo, ele não entende como é que funciona o plenário do júri. O funcionamento do tribunal, às vezes a pessoa vai lá, quer assistir um plenário do júri e fica meio perdido lá dentro. Então, não entende isso como seria importante funciona. a gente explicar. A parte processual, né? A parte processual. Que até aqui nós falamos só da parte teórica, praticamente. Da parte do direito material. Mas tá bom, da próxima vez a gente detalha mais. Eu agradeço muito a sua presença. Obrigado. O programa Resenha Livre de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Até lá.